Bem-vindos ao Casos de Sangue. Estou aqui hoje para relatar um caso chocante. O caso Kelly Clayton. Uma vida promissora. Kelly Clayton tinha tudo a seu favor. Primeiro, ela era muito inteligente e brilhante desde o ensino médio, sendo uma referência para outros estudantes. Era ativa na escola, se destacava nas provas e tinha excelente desempenho nos exames. Ao mesmo tempo, ela nunca pareceu ser aquela típica aluna que passava dias e noites debruçada sobre os livros, decorando lições e fazendo anotações extras. Pelo contrário, sua aparência era considerada digna de modelo. Se suas notas não fossem tão boas, ela poderia ter seguido carreira como modelo. Poderia, mas não quis. Depois do ensino médio, ela foi para a faculdade de pedagogia para se tornar professora de química, para orgulho imenso de seus pais, mas apenas durante os primeiros anos da universidade. A mudança de rumo. Não se sabe qual foi o momento decisivo, mas um dia, Kelly retirou seus documentos da instituição e ligou para seus pais, dizendo que não queria mais estudar, que era muito jovem para passar o resto da vida corrigindo cadernos e educando crianças. Se quisesse, ela definitivamente voltaria aos estudos, mas por enquanto queria viajar e viver a vida intensamente. Não foi a melhor das ideias, segundo seus pais, que ficaram tão chateados que não se comunicaram com a filha por 6 meses. Mas talvez, se não fosse por essa atitude impulsiva, Kelly nunca teria conhecido Thomas Clayton. O encontro do destino. Eles se conheceram em uma festa de amigos em comum, e o jovem realmente se interessou pela moça. Em primeiro lugar, desde os primeiros minutos do encontro, ele começou a cortejá-la e demonstrar interesse. Em segundo lugar, Thomas tinha uma bela aparência e um físico atlético, isso porque ele era uma estrela do hóquei. Por 4 temporadas consecutivas, ele jogou pelo time semi-profissional Jackal, onde era considerado um jogador forte, capaz de machucar seriamente o adversário se este se aproximasse do gol. Mas toda carreira esportiva, especialmente quando construída com base na força e agressividade, um dia chega ao fim, e Thomas teve que guardar o taco no canto e curtir o hóquei apenas da arquibancada ou do sofá, assistindo seu time favorito pela televisão. O casal precisava seguir em frente com suas vidas. Primeiro eles voltaram para Nova York, onde se casaram, depois se mudaram para a Carolina do Norte e, por fim, para a pequena cidade de Cato, com apenas alguns milhares de habitantes. Lá, Thomas abriu uma franquia de uma empresa de restauração de casas após incêndios ou desastres, e também trabalhou em uma área relacionada à empresa de um amigo. Quanto a Kelly, depois de abandonar a universidade, trabalhou como garçonete, apenas trocando de estabelecimentos. Agora ela tinha 2 filhos. Thomas ganhava bem o suficiente e Kelly poderia deixar o trabalho a qualquer momento para cuidar das crianças, mas ela ainda acreditava que um dinheiro extra nunca seria demais. Além disso, poderia usá-lo para comprar brinquedos para seus filhos e mimá-los de todas as formas possíveis. A noite fatal. Em 28 de setembro de 2015, Thomas, como de costume, foi jogar pôquer com seus amigos, os Miller. Ele nunca levava sua esposa para esses eventos. Jogar por dinheiro exigia certas habilidades e experiência no jogo. Além disso, alguém precisava ficar em casa com as crianças, e uma viagem em família teria transformado esses encontros em uma bagunça barulhenta e não teria trazido nenhum prazer do jogo. Naquela noite, Thomas não estava com sorte no jogo, mas não desistiu. Pelo contrário, tentou recuperar o dinheiro perdido e ofereceu a quem quisesse ficar para jogar até a madrugada, mas ninguém aceitou e ele voltou para casa. Ao chegar, no entanto, uma cena terrível o aguardava. Sua amada esposa estava caída, gravemente ferida, e à primeira vista não estava respirando. Thomas entrou em pânico e correu pelos cômodos procurando seus filhos. Por sorte, eles estavam bem, mas muito assustados. Ele pegou suas filhas e se dirigiu à casa do vizinho Derek, tentando garantir que as crianças não vissem o estado da mãe. Foi da casa do vizinho que ele ligou para a polícia. O policial que chegou ao local encontrou Thomas ajoelhado diante de sua esposa, tentando fazer respiração artificial. Apenas os paramédicos conseguiram afastar o homem,
que recebeu a notícia devastadora. Kelly já estava sem vida há algum tempo, e nem eles nem ele poderiam fazer algo para ajudá-la. Os 2 andares da casa estavam com muitas manchas, e a maior desordem estava no quarto. Aparentemente, houve uma luta entre Kelly e o agressor, que cometeu este ato terrível apesar de haver crianças na casa no momento. Kelly foi empurrada a escada abaixo, como evidenciado pelo corrimão quebrado, e atingida na cabeça com um objeto contundente. Não havia sinais de ferimentos por faca ou arma de fogo. O policial que filmava a cena notou que Thomas estava em choque com o acontecido e parecia desorientado. Ele andava de um canto a outro do quarto, entrava por um segundo e imediatamente saía e não conseguia dizer ao policial onde era o quarto das crianças ou onde ficava a saída de emergência da casa. Mas quando perguntado sobre onde ele estava no momento do incidente, respondeu calmamente que estava na casa de um amigo durante toda a noite, onde estavam jogando pôquer. O policial, que não conseguiu nenhuma informação clara de Thomas, foi até o vizinho para fazer algumas perguntas às crianças. As testemunhas inocentes. Charlie, a filha mais velha de Thomas, descreveu o agressor como um ladrão. Segundo ela e sua irmã estavam quase dormindo quando ouviram sua mãe começar a gritar alto do quarto ao lado, pedindo para Charlie fugir, e então todo o lugar tremeu como um terremoto. As meninas, após ouvirem sua mãe, saíram cautelosamente do quarto, mas viram o criminoso debruçado sobre sua mãe, agredindo-a com o que parecia ser um martelo. As garotas correram de volta para o quarto infantil, fecharam a porta com um pequeno criado mudo e se esconderam embaixo da cama. Foi uma sorte o criminoso não estar procurando por elas, porque aquele criado mudo, como o policial observou, era tão pequeno que dificilmente teria impedido um invasor. Durante o interrogatório, Charlie descreveu o invasor como alguém grande, como um urso, vestindo calça jeans azul e camisa preta. Ela mencionou que ele usava uma máscara similar à que seu pai utilizava para caçar patos com o Sr. Bourne. Um detalhe importante em seu relato foi que os olhos do invasor eram parecidos com os de seu pai. A menina afirmou ter visto o agressor apenas por um breve momento antes de fugir assustada. Os policiais que vistoriaram a casa não conseguiram confirmar o relato das meninas de que o agressor era um ladrão. Não havia sinais de arrombamento nem na porta da frente, nem na porta dos fundos, embora o portão da garagem estivesse aberto e o agressor pudesse ter entrado na casa por ali. Outro detalhe que a polícia notou é que nada foi levado da casa. As joias permaneciam intocadas em seus estojos, e o cofre onde Thomas guardava dinheiro nem sequer foi violado. As portas dos armários da casa também estavam todas fechadas. Geralmente, ladrões verificam cada pequeno armário, cada prateleira, mas aqui toda a desordem era resultado de uma luta. Policiais experientes pareciam ter compreendido tudo rapidamente. Thomas fingia ser um marido devastado quando, na verdade, poderia ter sido ele quem feriu gravemente sua esposa e mãe de seus filhos para receber pagamentos de seguro caso a vida de Kelly estivesse segurada. Maridos que planejam esse tipo de ato sempre fazem seguro de vida de suas esposas. Assim, em caso de falecimento, poderiam receber até $1 milhão. Tudo o que precisavam era reunir evidências e o caso seria resolvido, especialmente porque até mesmo sua própria filha disse que a máscara no ladrão era como a de seu pai, assim como os olhos. No entanto, a polícia não encontrou a máscara de caça na casa. Após descobrir onde Thomas havia passado seu tempo naquela noite, a polícia questionou os outros jogadores de pôquer. Thomas é suspeito? Vocês realmente suspeitam dele? Perguntou um de seus amigos. Aquele pobre homem teve sua esposa agredida e, ao invés de procurarem o verdadeiro culpado, vocês querem colocar tudo nas costas dele? Como podem pensar em algo assim? Não, Thomas certamente não poderia ter feito isso. Eu o conheço há muito tempo, respondeu outro amigo menos emotivo. Ele trabalha em 2 empregos, dia e noite, porque ama tanto Kelly quanto seus filhos. Isso simplesmente não poderia acontecer. Além disso, ele estava conosco a noite toda, jogando pôquer, e mesmo quando todos estavam cansados, ele insistia em continuar jogando. Laura, uma conhecida, relatou algo suspeito sobre Thomas naquela noite. Durante um intervalo no jogo, ele a chamou em uma sala separada,
e pediu seu telefone para ligar para sua esposa, alegando ter esquecido o próprio celular no carro. Laura ficou inicialmente surpresa, já que o carro estava apenas a 10 metros da casa, mas mesmo assim emprestou o telefone. Thomas se afastou para fazer a ligação do lado de fora. Ela não ouviu com quem ou sobre o que ele estava falando, mas quando decidiu verificar as chamadas realizadas, não havia números no histórico de chamadas. Ele simplesmente havia apagado o registro. Meu marido estava sentado à mesa de jogo ao lado de Thomas e notou que ele não estava prestando atenção no processo de distribuição das cartas ou observando as pessoas ao redor, o que é muito importante no pôquer. Em vez disso, estava com a cabeça baixa sobre a superfície da mesa onde as cartas estavam, escondendo a tela do telefone. Ele tinha seu celular consigo. Então, por que me enganou? Para onde estava ligando? Para quem não poderia ligar do próprio telefone? Após o depoimento de Laura, a polícia questionou novamente Charlie, a filha de Thomas, e a menina repetiu o que havia dito ao policial na primeira vez. O invasor se parecia muito com seu pai. Revelações surpreendentes. O próximo depoimento foi dado pela sobrinha da vítima, já depois que Thomas estava detido. Não contei para tia Kelly. Simplesmente não queria chateá-la. Ela amava muito Thomas. Literalmente, o amava. E, além disso, tem 2 filhos com ele. Quem precisava da minha verdade? Thomas não era o homem que parecia ser à primeira vista. Sim, ele ocasionalmente mimava minha tia com atenção e flores. Podia facilmente cuidar das crianças, o que outros pais raramente fazem, mas isso era tudo. Em casa e no trabalho, ele era uma pessoa completamente diferente. Tia Kelly decidiu me ajudar um dia e conseguiu que Thomas me levasse para trabalhar com ele. Eu era muito jovem para estar por conta própria, então ela me entendia bem e queria o melhor para mim. Trabalhei para Thomas durante todo o verão passado, fazendo registro de correspondência e gestão de documentos. Não o conhecia bem antes disso, então no início tínhamos uma relação estritamente profissional. Então, ele voltou embriagado para o escritório um dia. Não havia ninguém lá além de mim e dele, e por algum motivo, ele começou a me contar que sua família era fictícia, que amava muito suas filhas, mas não se importava com sua esposa e não tinha sentimentos por ela há muito tempo. Ele confidenciou que teve vários relacionamentos paralelos durante seu casamento e até considerou deixar a tia Kelly, mas não o fez simplesmente porque temia que um divórcio pudesse deixá-lo sem casa e sem dinheiro. É importante mencionar que algumas das participantes femininas do jogo de pôquer daquela noite confirmaram as palavras da sobrinha de Kelly, dizendo que Thomas não era um marido fiel e tinha um relacionamento íntimo com 2 mulheres que também estavam jogando naquela noite. Além das informações sobre a vida infiel de Thomas, a sobrinha de 16 anos de Kelly também falou sobre outro funcionário da empresa de Thomas, Michael Beard. Michael fazia trabalhos de reparo em casas após incêndios e fazia um bom trabalho, mas havia um problema. Nas casas onde Beard trabalhava, constantemente sumiam objetos. Se nas primeiras vezes Thomas não acreditou em seus clientes, alegando que durante o incêndio, os proprietários poderiam ter perdido algo, quando as acusações de furto começaram a se repetir pela 3ª e 4ª vez, não havia mais dúvidas. Michael Beard não apenas restaurava o piso e as paredes, mas também furtava. Além disso, havia reclamações de que Michael chegava ao trabalho alcoolizado. Eu estava no escritório quando o furto de Michael veio à tona. Thomas poderia ter gritado com seu funcionário e o expulsado. Ele estava chateado com o comportamento de seu subordinado. Ficava perguntando como ele pôde fazer aquilo, se não tinha pensado em sua família, onde iria trabalhar agora. Após o incidente, Thomas demitiu Beard, mas ainda assim ligou para empresas que conhecia e ofereceu contratar seu ex-funcionário. Thomas o recomendava, e quando todas as suas opções se esgotaram, acabou contratando Beard para ajudar com tarefas domésticas, cortar a grama, regar as plantas e fazer pequenos reparos pela casa. O detetive chamou Michael Beard para interrogatório. Ele disse que só furtava porque sua família precisava do dinheiro. Thomas foi muito bom comigo, me defendeu até o fim, mas sei que foi culpa minha. Ele tem uma esposa muito boa. Ela me alimentava quando eu trabalhava para eles, mesmo não tendo obrigação.
Ela também dava para meus filhos as roupas que suas filhas não usavam mais. Sou muito grato por tudo que fizeram por mim. Me senti muito mal quando soube do que aconteceu com Kelly. Não conseguia acreditar. Me senti tão mal que até fui à igreja e rezei por ela. A polícia não encontrou nada de estranho na história de Michael e o liberou. Mas o interrogatório de sua esposa, Sra. Beard, fez a polícia duvidar de suas palavras. Segundo sua esposa Holly, Thomas ofereceu a Michael um trabalho sobre o qual ele não falou e, por este trabalho, prometeu pagar $10.000. Isso era interessante. Michael foi chamado de volta à delegacia e foi submetido ao detector de mentiras. Todas as questões foram reprovadas. Beard estava mentindo. Percebendo que não conseguiria escapar, ele começou a confessar. A confissão. De fato, Thomas prometeu a Beard $10.000 se Michael, no dia em que Thomas estivesse jogando pôquer, entrasse em sua casa, ferisse sua esposa e ateasse fogo à casa. O plano era ferir Kelly e fazer parecer que ela tinha sido vítima de um incêndio acidental. Além disso, a casa da família estava assegurada por uma quantia muito alta. Como a polícia verificou, era verdade que a casa e a vida de Kelly estavam seguradas com o valor máximo possível. 2 galões de gasolina esperavam por Michael na garagem, através da qual a casa deveria ser acessada. Tudo estava indo bem ali. Beard entrou na casa quando todos já estavam dormindo, subiu silenciosamente as escadas e chegou ao quarto onde Kelly deveria estar dormindo. Mas a jovem estava acordada, ou acordou com o som da porta aberta, e quando viu um estranho na porta, começou a gritar assustada. Michael ficou igualmente assustado e avançou sobre Kelly. Não tinha ideia de que uma Kelly aparentemente frágil tinha tanta força, disse Michael. Uma intensa luta começou que se espalhou do quarto no 2º andar até a cozinha no 1º andar. Michael, por causa do choque e pânico, não conseguia se concentrar na luta. Apenas agitava os braços em todas as direções ou simplesmente agarrava as roupas de Kelly, enquanto ela, defendendo sua vida, mirava com muita precisão no rosto de Michael. Se a polícia tivesse ido até Beard mais cedo, teriam visto as marcas da luta em seu rosto. Após uma longa luta, Michael bateu a cabeça de Kelly contra a parede com toda a sua força. Ela caiu e por um tempo não conseguiu encontrar forças para se levantar. Michael pegou um martelo e começou a agredi-la até que ela parasse de se mover. Michael, enlouquecido pelo que aconteceu, simplesmente fugiu da casa, esquecendo até mesmo que Thomas havia pedido não apenas para ferir Kelly, mas também para incendiar a casa para encobrir o crime. Michael tinha um cúmplice, Mark Blandford, que na verdade serviu apenas como motorista. No dia anterior, recebi uma ligação de Michael. Eu tinha trabalhado com ele em uma construção por muito tempo e tinha ficado na casa dele por algumas semanas no ano passado. Então o conhecia bem. Eu sabia que Michael estava envolvido em pequenos furtos, então quando ele me ligou e me pediu para dirigir enquanto ele invadia a casa de alguém, não fiquei surpreso. Quis recusar no início, mas ele me ofereceu $500. Pensei muito a princípio, mas ele me convenceu. Disse que queria apenas roubar um empresário e precisava de ajuda para sair de lá antes que a polícia chegasse. Ele disse que ajudaria com o carro. Cedi aos seus pedidos, mas com a condição de que eu estacionasse longe da casa. Ele concordou. Naquela noite esperei por ele no carro em um beco escuro e ele voltou rapidamente, respirando pesadamente e me dizendo para sair dali o mais rápido possível. Ele não tinha nenhuma bolsa ou saco com ele, o que não parecia muito com um roubo. Não fiz nenhuma pergunta durante o caminho simplesmente porque não queria saber de nada, só queria meus $500, que por sinal acabei não recebendo. No caminho de saída, ele me pediu para parar em uma ponte sobre um riacho a alguns quarteirões ao sul dali. Parei lá, ele rapidamente tirou suas roupas externas e as jogou da ponte. Se precisarem que eu mostre o local, posso mostrar. De fato, os policiais que chegaram ao local indicado por Mark encontraram partes das roupas externas de Michael perto do riacho, bem como o martelo usado no crime. Michael, já sob custódia por suspeita de crime, começou a mudar seu depoimento. Segundo ele, foi realmente contratado por Thomas, de fato por $10.000, mas apenas para cometer incêndio na casa e nada mais.
Não havia questão de ferir ninguém. No entanto, quando ele entrou na casa, Kelly já estava ferida. Quem a feriu? Perguntou o detetive. Acho que foi Thomas, respondeu Michael. Ele me ofereceu dinheiro para ferir alguém e incendiar desde o início, mas recusei a primeira oferta. Não estou disposto a ferir ninguém por dinheiro algum. Ele disse que eu não tinha nada a temer, mas nunca conseguiu me convencer. Você pode não acreditar em mim, mas quase perdi a cabeça quando vi Kelly. Soube naquele momento que ele estava me incriminando, então fugi da casa. Michael insistiu que Thomas era o culpado. Ele passou muito tempo garantindo sua inocência à polícia, tudo porque não sabia que Mark tinha mostrado o local onde Beard havia jogado suas coisas e que suas roupas, assim como a arma do crime, já haviam sido enviadas para exame. Os peritos encontraram tanto em suas roupas quanto no martelo evidências que o ligavam diretamente ao crime, sendo esta a prova mais direta de que foi ele quem feriu Kelly, não outra pessoa. Por sua vez, Thomas também não admitiu que foi ele quem contratou o ex-funcionário problemático de sua empresa para o incidente com sua esposa. Segundo ele, Michael sabia que ele tinha dinheiro, sabia que não era pobre e, por causa do ressentimento associado à demissão, decidiu roubar sua casa. Mas Kelly estava em casa naquela noite. Poderia ter sido difícil provar a culpa de Thomas e sua conspiração com Michael, se Laura, a mulher que estava jogando pôquer naquela noite, não tivesse contado à polícia sobre a ligação feita do celular dela. O detetive solicitou um histórico de suas ligações e as expectativas foram confirmadas. Na noite de 28 para 29 de setembro, Thomas Clayton ligou para Michael Beard. Michael foi o primeiro a ir a julgamento. Ele continuou insistindo que havia sido contratado para incendiar a casa a fim de receber o dinheiro do seguro. Quanto às evidências em suas roupas, disse que foi apenas porque tocou em Kelly quando a encontrou. Por isso se sujou. Ele jogou suas coisas fora para que ninguém pensasse que ele esteve na casa dos Clayton naquela noite. Seu discurso soou convincente e o júri deliberou por 7 horas. Justiça final. Ao final, eles concluíram que Michael Beard era culpado de todas as acusações. Ele recebeu prisão perpétua. Quanto a Thomas, seus advogados conseguiram obter registros de conversas e correspondências entre ele e Michael, e nenhuma das conversas discutia claramente seu plano. Os pedidos da promotoria por registros de chamadas e seus movimentos também não produziram resultados concretos. Todas as evidências eram circunstanciais, se não fosse por um detalhe. O carro no qual Mark havia dado carona a Michael estava registrado na empresa de Thomas. E ele, chegando ao escritório em seu Toyota pessoal, o deixou no estacionamento, onde por algum motivo mudou para a caminhonete da empresa, que depois levou até a casa de Michael e recuperou no dia seguinte ao incidente. Na verdade, ele forneceu a Michael o carro no qual ele e Mark foram ao local do crime. Foi este fato que foi apresentado no julgamento ao júri. O julgamento durou 6 dias e o júri concluiu que Thomas havia contratado Michael para cometer este terrível ato. Michael, por sua vez, entrou com um recurso em sua defesa. Ele usou as palavras da pequena Charlie, que disse que os olhos na fenda da máscara pertenciam a seu pai. No entanto, o tribunal rejeitou o recurso porque a descrição das roupas correspondia às encontradas sob a ponte. Como resultado, Thomas Clayton e Michael Beard receberam prisão perpétua. Quanto a Mark, ele foi acusado de cumplicidade no crime, pelo qual recebeu 4 anos de prisão. A guarda dos filhos de Thomas e Kelly foi dada à irmã de Kelly, Kim. Depois de algum tempo, Charlie seguiu em frente após a tragédia. Ela ocasionalmente se lembra de sua mãe, mas absolutamente não fala sobre seu pai, a quem nunca mais verá. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.